Então, beleza. Copiar foi explicado. Agora, como que a gente vai escalonar? Clica no objeto e clicamos na parte de escala. A tecla de atalho é a tecla S de Scale, tá? Scale é escala em inglês. Então, S aqui. E ao ativarmos a ferramenta, note que ah, uma característica acontece, né? Que essa mesma caixa de seleção, ela ganha pontos verdes e linhas amarelas. Sempre que isso acontecer é porque o scale está ativado. Basicamente, eu evito usar das quinas aqui, ó, porque ela vai distorcer o objeto, tá? Ó, olha só como é que ela distorce o objeto. Eu não gosto, vou dar um ESC aqui, não gosto. Eu gosto de utilizar essas do meio, ó. Tipo essa aqui, ou essas daqui, ó. Não dessas arestas aqui, dos vértices, tá? Você vai perceber uma coisa em comum que é o seguinte: tanto essas daqui do meio, olha pro ponteiro. Tanto essas daqui do meio, tá? Olha pro ponteiro como ele fica com duas setas, uma para cima, uma para baixo. Aqui também essas do meio, ó, mesma coisa, só que uma para um lado e outra pro outro. Aqui também, ó, nas quinas, ó, nas no, nas arestas, nos vértices, aliás. Ó, uma pro lado, outra pro outro. Quer dizer isso? Quer dizer que ele vai de forma proporcional, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai reduzir apenas nesse sentido, tá? Aqui também nesse sentido, de forma proporcional, tá? E aqui ele vai aumentar ou diminuir de forma proporcional. Então ele não vai esmilinguir sua forma. Nessas arestas aqui, ó, ele não cria aquela setinha. Então você corre o risco de esmilinguir aqui, de ferrar com a tua volumetria. Ela fica bem esquisita, tá? Então, assim não recomendo. Então utilize o scale para realmente fazer de forma correta, tá? Utiliza aqui ou as quinas aqui dessa forma, ó. Pode ser embaixo também, não tem problema. Só que qual que é o problema? Embaixo, ele vai meio que subir com a cadeira, né? Então, geralmente eu utilizo nas partes de cima, ok? Então tá, a parte de treino a gente também explicou, mas vale uma coisa aqui, vale explicar um fator. Eu vou só excluir as guias aqui para limpar um pouco esse cenário, né? Às vezes, você tá aqui, ó, e quer criar uma guia. Só que ao invés de criar uma guia, ele não cria nada, tá? Não cria nada. Aí você fala assim, pô, mas não era para criar uma guia? Só que o que acontece? Ele só cria uma guia se ele tiver com o mesmo maisinho na ferramenta. Só que diferente do mover, que você precisa habilitar com o Ctrl, ele já vem de forma nativa com o Ctrl ativado. Então, ó, vou apertar Ctrl aqui uma vez, ó. Olha só como ele ganha esse tracinho, ele ganha dois traços e um mais, né? Que é como se fosse o símbolo de linha guia. Então você vem aqui ó, e cria a tua linha guia, tá? Tranquilo. Outro fator que também acho que vale ressaltar é o seguinte: para você criar uma linha guia, é legal você partir de uma linha, tá? Como essa aqui. Se você parte de um ponto, ou melhor, de um cruzamento, de um cruzamento. Eita, não tá saindo, hein? De um cruzamento entre linhas, é um trava-língua quase. Ele não vai te gerar uma linha guia, ele vai te gerar um ponto guia, ó. Eu vou clicar aqui e vou arrastar para cá, ó. Ele gera, na verdade, ele gera um trajeto, né? Mas é mais um ponto mesmo de referência e não essa linha de gabarito que a gente está acostumado aqui. Então, quando você quiser essa linha guia, note que você deve partir de linhas e não de pontos, ó. Você pode muito bem, né? Um erro muito comum é você vir aqui, ó, desse ponto aqui e achar que você vai criar a linha guia aqui. Não, você não vai criar a linha guia, você vai criar um ponto guia, um ponto de referência, tá? Então, para a gente excluir tudo, até mesmo esses pontos guias aqui, a gente vem aqui em editar, excluir guias. Tá? Próximo passo é uma ferramenta que eu particularmente não uso muito. Ela serve para você basicamente ver o quanto tem de área, tá? Então você vai clicar aqui, por exemplo, nessa face, ó, que é a ferramenta de texto. Claro que você pode de fato digitar um texto, mas ele já informa aqui o quanto tem de área. Pode ser bem útil se você quiser fazer
uma medida, né? Ver quanto que tem de fato de área, ou você quiser em cada área do projeto e ir colocando essas métricas, e aí você vai tirar um print e mandar para parceiro de trabalho, chefe, cliente, que seja, tá? Ele informa quantos metros quadrados tem. A mesma coisa serve para as dimensões aqui, de fato, das linhas, tá? Então você pode, de fato, colocar aqui tanto a área como as dimensões aqui, tá? Próxima ferramenta é o balde de tinta, né? O famoso balde de tinta que, nas versões recentes, mudaram o nome para pintura. Mas, assim como o nome é balde de tinta, a tecla de atalho é B, B de balde de tinta, tá? Então, tecla B, ele abre o balde de tinta. Se você não tiver com essa ferramenta aqui aberta, né, a bandeja padrão, vou até fechar ela aqui, você pode habilitar ela com a tecla B, que é o balde de tinta, que ele vai habilitar essa parte aqui de materiais, tá? Isso aqui é indissociável do balde de tinta. O balde de tinta, a pintura, é justamente isso aqui. E aqui você tem várias opções, tá? Basicamente a gente vai trabalhar agora com opções mais simples, tá? Nada de avançado, que são as opções próprias aqui do próprio SketchUp. Então aqui você tem seções, né? Aqui você tem a visualização do material, que é o nome dele. Aqui tem a opção de você criar ele, então, criar um material. Por exemplo, vem aqui nesse botão, ó, bota assim, piso 1 e coloca uma cor nele, ó. Ele, de princípio, ele vem aqui com essa, acho que roda de cores, ó. Eu pessoalmente não gosto muito. Acho que a gente tem pouco controle com a roda de cores. Eu gosto muito da parte do HLS, que a gente tem controle, na minha opinião, um pouco melhor, né, de saturação, luz e de rio, né, que é a cor de fato, o tom. E aqui você controla e pode dar um OK aqui, ó, e simplesmente aplicar. E ele vai aplicar uma cor aqui a teu piso. Ficou estranho, eu sei, mas... E você pode criar outros materiais. Ó. Vem aqui, por exemplo, em criar material. Eu vou criar aqui como piso 2. E ao invés de colocar uma cor, eu venho aqui, ó, na parte de texturas e vou clicar nessa pastinha aqui de procurar arquivo de imagem. Ele vai procurar aqui um arquivo de imagem. Eu vou colocar uma imagem aqui qualquer, tá? Deixa eu ver aqui, madeiras. Vou ver realmente uma qualquer aqui. Nem é madeira de piso, mas vou botar essa aqui. E pronto, ele vem com esse tamanho aqui, tá? Note aqui embaixo, ele habilita essa opção aqui chamada dimensões, né? Na verdade, eu acho que não tem nem nome para isso aqui. Mas são as dimensões da largura e altura, né? Então você pode clicar aqui nele e simplesmente aumentar, ó, de 10 centímetros para 1 metro, tá? Quando a gente aplicar, a gente vai ver essa diferença de dimensões, mas é só um exemplo aqui, tá? Uma outra coisa que mudou é que automaticamente foi habilitada essa opção aqui de usar imagem de textura. Se a gente tirar essa opção aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar essa cor aqui, ele vai fazer um cálculo médio de cores aqui dessa imagem, ó, meio caramelo assim, ó, e ele vai gerar uma cor mais ou menos nesse tom, tá? Mas eu quero voltar aqui e utilizar de fato a textura. Vou dar um OK e vou aplicar por cima. Então ele vai me gerar essa textura aqui, tá? Textura de piso. Note que aqui a gente tem duas abas, que é a aba de selecionar, que a gente vai selecionar uma cor, né? No caso, aqui são as texturas do modelo, então aquela que a gente criou, e os materiais aqui da Laura, né? Que a Laura é o nome dessa moça aqui do SketchUp, essa moça de exemplo. Então, a gente vem aqui, ó, nesse menuzinho aqui, e a gente tem aqui outros materiais, ó, asfalto concreto, a gente tem cores de fato, né? Só que cor sem nome nenhum, né? Cor A06, A07, A08, cor B, cor C, por aí vai. Cores com nome, né? Tipo rosa intenso, rosa névoa, lavanda pálido, vermelho alaranjado, mamão batido e assim vai, né? Castanho claro e por aí vai. A gente tem aqui estampas 3D, que basicamente são tintas especiais, né? Cera, um aglomerado, plástico vermelho e tal. Confesso que eu não utilizo isso aqui. Estampas, também não utilizo, confesso, mas e por aí vai. Mas vamos dar um exemplo aqui, vidros, tá?
Vamos dizer que a gente queira fazer um vidro. O que que a gente pode fazer aqui, ó? Eu vou selecionar um vidro qualquer, tipo esse, como se fosse esse canelado aqui, ó, e vou aplicar em algum objeto, tipo essa parede aqui, ó. E olha só, ele fica todo como se fosse esse mesmo objeto, tá? Todo objeto fica com a mesma textura. Note, inclusive, que ele tá até translúcido, né? Tá meio transparente, inclusive. A depender do ângulo que você olhe. Depois eu vou explicar a respeito. E por assim vai, né? Você pode selecionar tijolos, e aí você vai aplicar tijolo, cor de tijolo e tal, enfim. Mas aqui são texturas de fato, tá? São pinturas, não são de fato blocos construídos e tal, como é, por exemplo, no Revit. Aqui a gente trabalha com texturas mesmo. Nessa segunda camada aqui, nessa segunda seção do menu, tem a parte de editar. E aqui a gente tem algo muito similar que a gente tinha lá na parte de criar objetos, né? Ou criar texturas. É bem parecido. Aliás, é exatamente a mesma coisa. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que aqui a gente vê na prática qual que, por exemplo, é o tamanho do objeto, o tamanho da textura. Então, ó, você pode aumentar o tamanho dela, por exemplo, ó. Eu vou selecionar esse tamanho aqui de 1,47 e vou aumentar para 2 e dar um Enter. Olha só, ele já alterou aqui o tamanho, tá vendo? Agora eu quero alterar esse tamanho aqui também, eu quero aumentar esse tamanho aqui do piso. Só que como é que eu seleciono esse material aqui? Uma dica é você, enquanto estiver com o balde de tintas ativado, é você manter a tecla Alt pressionada, que ele vai habilitar esse conta-gotas aqui, tá? E por que utilizar o atalho e não o conta-gotas? É porque por alguma razão do SketchUp, sempre que você vem, uma coisa que eles não corrigiram até hoje, sempre que você vem aqui na camada de editar, ele desativa a parte de escolher a amostra, né? Que ele dá diversos nomes, né? Amostra, conta-gotas e por aí vai. Então você teria que vir aqui em selecionar e aí note que agora sim ele fica com a amostra ativada, né? A possibilidade de ativar ela. Só que enfim, é um pouco chato você ter que vir aqui e clicar aqui e depois voltar para cá e editar. Então assim, com o Alt ativado você já seleciona tudo numa boa e tranquilo, tá? Aqui você consegue aumentar a textura. Então, desse 1 metro você pode botar 2 metros, por exemplo. Ok? Inclusive, de forma assim um pouco mais grosseira, você também pode alterar a cor desse objeto, tá? Então, por exemplo, eu quero um piso mais amarronzado, né? Mais escuro. O que é que eu faço? Eu vou reduzir aqui o Lightning, ó. Você pode tanto clicar aqui na setinha, né? Para baixo. Você pode digitar valor, do tipo assim, 45. Ou você pode arrastar aqui a barrinha, ó, para trás, ó. Tá? Ele ficou mais escuro. Matheus, no render vai ficar assim escuro? Não, ele não vai ficar assim não. Ele vai ficar como se fosse a textura original. Isso aqui é só um preview do SketchUp, tá? Não é um preview do V-Ray. Duas coisas diferentes.